Zacarias capítulo 3, irmão. Esse texto aí eu queria ver se achar na sua Bíblia, hein? Esse livro aí. A Naia está querendo filho também, né? Não, já paramos, né? Tem 2, já está bom demais. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Não sei aí, viu, irmão? Mas aqui está entrando um ventinho gostoso aqui, irmão. Que eu tô, olha. É, Marcélia? Tá vendo, né? Glória a Deus. Só ficar aqui no púlpito comigo. O que você daqui, Marcélia? Será que você vai receber um arzinho? Versículo diz assim, ó. Quem está comigo aí, diga amém. Daqui a pouco o Davizinho lá, você vê, ele fica quieto, louvor inteiro. Chega na hora da mensagem, ele vem junto no glória. Vocês vão ver a potência vocal. Ele começa uma comunicação com o leãozinho ali, aí vira. E me mostrou o sumo sacerdote. Qual é o nome do sumo sacerdote? Josué. O qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Para se lhe opor. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? 3. Josué, vestido de vestes sujas, diga comigo, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai destas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes. Você viu que a roupa estava suja no versículo 3, sim ou não? Mas no 4 ele disse: te vestirei de vestes novas. Eu queria que você dissesse para 3 pessoas perto de você: Deus tem roupas novas para você. Aleluia. Eu vou ler o versículo 5 também. Põe aí, corta para mim, varão. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Olha só que não é a roupa, só a roupa. Uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse texto, irmão, se trata de uma visão. O livro do profeta Zacarias é um composto de 8 revelações. São 8 mensagens proféticas que Zacarias recebe de Deus. E o capítulo 3, nós estamos diante da 4ª revelação. Eu quero que você entenda que a ambiência, o cenário profético, ou a plataforma no qual essa história se desenvolve, é a mente do profeta. Isso aqui foi algo transcendental, foi algo que foi vivido além do corpo, além do natural, no campo sobrenatural, no campo sobre-humano, no campo metafísico. E é interessante que o versículo 1, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Ele diz: e o Senhor me mostrou. Olha que interessante. Então a declaração que nós temos aqui é Zacarias reconhecendo: o Senhor mostrou para mim. Quem está me ouvindo? Quem está comigo? E o que é que o Senhor mostrou para Zacarias? Primeiro, o sumo sacerdote. Qual é o nome dele? Josué. Observe, irmãos, então, o primeiro personagem que aparece na mente do profeta se trata de uma das maiores referências, de uma das maiores autoridades espirituais em Israel. Não pelo nome Josué, mas pelo ofício que ele carrega. O texto diz que ele era um sumo sacerdote, ou seja, era alguém separado anualmente, segundo a ordem do seu turno, para servir no templo. Era alguém responsável pelas atividades no templo, ou seja, era um líder.
era um homem de Deus. E fica claro, fica cristalino quando nós lemos esse texto, que quando Deus mostra a figura de Josué nessa revelação, Deus não está apenas mostrando um personagem, mas Deus está mostrando um povo, que é o povo de Israel. Então Josué, ele aparece aqui dentro de uma perspectiva de coletividade. Deus não está mostrando um indivíduo, mas Deus está mostrando através de Josué a nação de Israel. O versículo continua dizendo que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. A palavra diante significa de frente. E o detalhe que eu acho interessante, irmãos, é a expressão anjo do Senhor. Em primeiro lugar, é que nós temos um artigo definido masculino singular, o anjo. Nós não temos um anjo, um artigo indefinido. Porque se o artigo indefinido aparece aqui na construção gramatical, nós poderíamos entender, inferir, imaginar qualquer anjo. Cada um poderia pensar no anjo que quisesse, um anjo. Mas que anjo é esse? Embora o nome do anjo não apareça, quando aparece a presença do artigo, está se referindo a alguém específico. E aí aparece a expressão anjo do Senhor, no hebraico Malak Adonai. Só que se você reparar na nossa Bíblia em portuguesa, Senhor está em letra maiúscula. E você pode pegar qualquer versão da Bíblia que você tiver em mãos, as mais antigas e as mais recentes, Senhor vai estar em letra maiúscula, porque no hebraico não aparece Senhor. No hebraico aparece o que nós chamamos de um tetragrama na língua hebraica, que é o YHW, o H que é o Yud Re Vav Re, que nós chamamos de tetragrama, porque o judeu ele não pronuncia o nome de Deus, ele fala de Deus através de um tetragrama. Então aparece no texto original o YHWH, que nós transliteramos por Yahvé ou Jeová. O que isso significa? E nós temos a preposição do, né, de mais o, que mostra a origem. Então, quando nós lemos esse texto aqui de forma técnica e minuciosa, nós vamos ver que esse anjo do Senhor aqui não era um anjo comum. Não se refere a nenhuma categoria de anjo que existe. Não é Gabriel, não é Miguel, não é Rafael. Mas a expressão anjo do Senhor aqui nos arremete ao próprio Cristo pré-encarnado. Pastor, que mistério é esse? Eu precisaria de tempo para explicar aos irmãos, e por isso que eu li João capítulo 1, que fala sobre a encarnação de Jesus. Jesus sendo Deus, se tornando homem, tabernaculando. O texto diz, se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque muitas pessoas não entendem que Jesus não nasceu em Maria, ele já existia. E nós temos no Antigo Testamento algumas referências quando aparece a expressão anjo do Senhor. Algumas vezes é anjo mesmo, mas a maioria das vezes quando essa construção gramatical aparece, o anjo do Senhor, é sempre uma referência a Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então nós temos um personagem que é a nação de Israel. Nós temos um personagem aqui que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro personagem, o texto diz que está à mão direita de Josué. Quem é que estava lá, irmão? No versículo 1, corta para mim aí, varão. Final do versículo 1 diz que Satanás estava à mão direita de Josué. Quem está me ouvindo, diga amém. Então você consegue imaginar, irmão, sem viajar na Helmas? Imagina só assim, ó, o anjo do Senhor aqui, Josué aqui, diante do anjo, e a sua mão direita, Satanás. Então Satanás está aqui, Josué está aqui e o anjo está aqui. Irmão, isso aqui é um detalhe interessante. Eu gosto desse método de pregação assim, expositiva, porque às vezes a gente lê a Bíblia como se lê a revista Veja, como lê um jornal. A Bíblia não é um livro de leitura, irmão. Não tem nenhum texto na Bíblia mandando você ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de meditação. Esses dias, eu acho que foi até o irmão Carlos que falou para mim que ele estava querendo ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu falei assim, eu vou ser bem sincero para você, isso não vai resolver teu problema. Ah, pastor, já li a Bíblia 50 vezes. Cita 50 versículos de cor para mim. Não cita. Então, serve mais para enaltecer o ego humano, para dizer, eu li a Bíblia 555 vezes. Mas a questão aqui, irmão, não é ler a Bíblia, é a palavra de Deus se tornar viva em você.
Porque se a Bíblia for apenas letra, se o Evangelho for apenas uma ortodoxia e não uma ortopraxia, se você não puder praticar o que você lê, se você não puder experimentar o que você lê, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu prego um Evangelho que funciona. Eu achei que você ia dar glória. Eu prego um Evangelho que funciona. É por isso que a Bíblia diz, irmão, o verbo, que é Jesus, se fez carne. Então essa palavra, irmãos, não é apenas a palavra de Deus. Essa palavra que nós carregamos é uma emanação de Cristo na vida da gente. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Agora eu quero que você imagine o seguinte, preste muita atenção nos detalhes. Josué está diante do anjo, Satanás está à sua direita. Detalhe, eles estão no mesmo plano, eles estão no mesmo ambiente. E a pergunta principal para você entender esse texto é: o que Satanás está fazendo ali? Quem está me ouvindo? O que Satanás está fazendo ali, irmão, no mesmo ambiente? Se ficasse ali só o anjo e Josué, estava bom demais. Mas o cão aparece lá, o canela rachada aparece lá, o capiroto aparece lá. E o que é que Satanás estava fazendo lá? E tem uma regra da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso trabalhar, irmão, como um pastor, como um teólogo, como alguém que lida com a teologia. Eu não posso chegar aqui e dizer: irmãos, eu acho que esse não, teologia ou é ou não é. Não tem lugar para achômetro. Doutrina bíblica, ou é ou não é. Eu acho, aí é especulação. E tem, irmão, a Bíblia ela dá espaço para especulação. Mas existem doutrinas que são claras. Existem doutrinas, por exemplo, a minha doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, para mim é clara. A doutrina mais difícil da Bíblia para mim conseguir explicar, dentro de um campo teológico, dentro da razão, é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade para mim é a mais difícil de explicar. Como é que eu explico para alguém que nós temos três pessoas diferentes? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós temos um só Deus. Isso é um mistério, irmão. Isso é um mistério que a mente humana não consegue explicar. Nós não temos três deuses, nós temos apenas um. Mas o Pai é Deus, assim como o Filho também é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. E os três não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. E nós temos isso revelado nas Escrituras. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda e ela é importante. Mas o versículo primeiro diz que Satanás, lê lá comigo o finalzinho, ó. Satanás estava à sua mão direita, vírgula, para quê? Para quê, irmãos? Para se opor. A palavra opor é oposição. Oposição é guerra, oposição é luta, oposição é batalha. Olha isso. O que é que Deus está mostrando para Zacarias? Uma guerra, uma batalha que está sendo travada. Pastor, e aonde eu entro nessa mensagem? Eu não vim pregar para quem ficou em casa assistindo novela. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Eu também não vim pregar para a parede, porque eu não sou daquele tipo de pregador que fala: ah, irmão, não sei porque que eu estou falando isso aqui, então cala a boca e sai fora. Porque a palavra de Deus tem endereço. Deus não erra quando Ele fala. E sabe o que é que Deus está dizendo na palavra aqui hoje? Que você está em guerra. E essa guerra que você está enfrentando, embora seja percebida, seja vivida, experimentada no campo físico, ela não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. Mas não perde a fiação agora não. Olha o que Deus está dizendo para você, ó. Essa luta que você está enfrentando, você está vivendo ela na carne, você está experimentando ela na carne, mas o start dela é no espiritual. Deus está dizendo que você está vivendo hoje é porque existe uma força maligna no mundo espiritual que está se levantando contra a sua vida. Nós temos um texto do Novo Testamento, se der para colocar para mim, Lucas capítulo 22, versículo 31. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, quem está me ouvindo?
Irmão, olha só, por que Jesus não chamou Pedro de Pedro, mas de Simão? Porque Jesus aqui estava igual a minha mulher quando está brava. Eu não sei você na sua casa quando a sua esposa está brava contigo, porque quando a mulher está de boa, ela chama de chuchu, berinjela, abacaxi, batata, fofinho, ursinho, mo. Ou a mulher ama demais, ou ela quer um favor, né? Quando vem, ai amor, pode ter certeza que é para você pegar uma água, para você pegar um leite, né? Mas quando a mulher diz assim, Fernanda, aí meu irmão, quando fala uma vez já dói, mas 2 vezes consecutivas, irmão, joga azeite nas costas que lá vem paulada. E Jesus está desse jeito, irmão. Jesus está olhando para Pedro e diz assim, Simão, é tanto que se você pegar, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vê o texto que está em cima, que nós chamamos de epígrafe, que é um título que vai acima, está escrito assim, ó, está aberto aí, Mângela, Pedro é avisado. Só que o aviso ali não é uma advertência. Se eu fosse escrever uma Bíblia versão Carmona, eu ia escrever assim na epígrafe, ó, Pedro leva um puxão de orelha na frente de todo mundo e passa vergonha. Foi isso que aconteceu. Então Jesus aqui, irmãos, ele está puxando a orelha de Pedro, e ele diz, Simão, eis que Satanás, presta atenção nesse detalhe, irmão, eis que Satanás vos pediu para você. Que nós temos aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo assim, ô Pedro, eu vou parafrasear, irmão, Pedro, você está muito avoado, você está vivendo muito sossegado, Pedro. Imagina Pedro arregalando o olho desse tamanho, olhando para Jesus, dizendo assim, Jesus, por que você está falando assim comigo? E Jesus fala assim, ó, estou falando assim com você, porque enquanto você está aqui comigo na terra, Satanás foi diante de Deus pedir a tua alma. Ei, irmão, você está me entendendo? Diga amém. Irmão, isso aqui é sério. Jesus está dizendo assim, ô Pedro, enquanto você está aqui comigo, Satanás no mundo espiritual está pedindo a tua alma. Porque a expressão cirandar ali, irmãos, os Nutella não sabem, né? Mas os raízes, o que é uma ciranda? Peneira. Lá no Brasil, quando você diz assim, eu vou peneirar você, rapaz, o que você está dizendo? Você vai matar o cabra, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo assim, ô Pedro, enquanto você está achando que a vida é fácil, que você está com a vida ganha, porque está cheio de libra no bolso, existe uma força no mundo espiritual, querendo matar você, querendo acabar com a tua família. E é isso que está acontecendo, meu irmão. E qual era o problema de Pedro? O problema é que Pedro não estava percebendo. E a lógica da questão é, como é que você luta contra alguém que você não vê? Imagina só que você está com o seu carro aí numa rodovia, à noite. O que é mais fácil você se desviar? De um prego? Vamos mudar o tempo, né? Não vamos falar de noite, vamos falar de dia. Você está lá pilotando um carro. É mais fácil você se desviar de um prego ou de uma vaca no meio da rodovia? Qual que é mais fácil desviar? Da vaca. Por quê? Porque você vê. Só que o prego, embora você não veja, ele está lá. E ele pode ser tão letal quanto a vaca. É mais ou menos isso. Como é que a gente luta, irmãos, contra um ser que só com o poder da sua lábia levou a terça parte dos anjos com ele? Quem já leu o Salmo 91 aqui? Salmo 91 é um salmo que até o macumbeiro deixa uma Bíblia aberta lá no Salmo 91 em cima da estante. Aquele salmo, ele mostra o tanto de ferramenta que o diabo tem para usar contra nós. Ele é o salmo do livramento. Ele diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas vamos pensar no Salmo 91, irmãos, numa perspectiva reversa. Seta que voa de dia para atacar a gente, irmão. Peste que anda na escuridão para atacar a gente. Mortandade que assola ao meio-dia para atacar a gente. Laço do passarinho. Não, o diabo não é caçador de passarinho, irmão. Isso aqui é para matar crente.
Aí ele diz assim, ó, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então você tem 1.000 de um lado, 10.000 do outro, tem 11.000. Então ele está dizendo assim, ó, tem 11.000 demônios na minha cola. Aí tem seta que voa de dia, você não tem nem paz, você acabou de acordar, a sua cabeça está igual aqueles filmes de Troia, aqueles filmes de guerra, aquela chuva de flecha. Aí você está lá, irmão, achando que está em Hollywood. No mundo espiritual a batata assando. É seta de dia, é a mortandade que assola meio-dia. Você está com um prato de comida na mão e o capeta armando. Capeta, irmão, não assiste dorama. O capeta não assiste o Corinthians. O capeta não assiste novela. O capeta fica 24 horas ao nosso derredor buscando uma brecha para nos matar. Então Jesus está dizendo assim, Pedro, abra o olho. O diabo está se levantando. Mas eu acho tão linda a continuação desse texto. E eu quero dizer uma palavra de Deus para você, irmão, para você liberar um glória já já. Porque realmente você não tem condições de lutar contra quem você não vê. Realmente com a sua mão, com o seu intelecto, com o seu poder, você não consegue vencer Satanás. Mas olha o que diz o outro versículo. Põe aí por favor, 32. Olha o que Jesus fala, Pedro, sabe o que é que você está de pé, meu amigo? Porque no momento que Satanás quis pedir a tua alma, eu roguei a Deus por você, para que você não desfaleça. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus está dizendo, Pedro, você só não morreu nessa batalha, não é porque você é a super estrela gospel, você só não morreu nessa batalha, não é porque você é a santidade encarnada, personificada, você só venceu esta batalha, não é porque você tem libra, não é porque você domina o idioma, você só venceu esta batalha, porque Jesus entrou na sua frente, a presença de Jesus entrou e disse, não vai tocar, não vai mexer, porque ainda é servo meu. Você está entendendo esse mistério? Deus está dizendo para você, você só está de pé porque a presença de Deus te guardou. Diga para quem está ao seu lado, você só está aqui porque a presença de Deus tem te guardado. Oh, aleluia. Existe uma força maior que te protege, meu irmão. Tem momentos, irmãos, que a gente passa tanta coisa que a gente diz assim, como é que eu venci essa bagaceira? E a gente só percebe, irmão Sidney, depois que a bagaceira passa. E sabe por que a gente venceu? Porque tem um Deus que também, meu irmão, não assiste novela. Se o capeta não assiste, irmão, se o capeta fica o tempo todo querendo nos pegar, a Bíblia diz também que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Você está trabalhando e Jesus está te guardando. Você está dirigindo o teu carro e Jesus está te guardando. Você está em qualquer lugar, mas existe uma proteção de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo para você liberar um glória nessa noite. A minha presença te basta e tem guardado a sua vida. Encerrar isso aqui, porque senão eu fico aqui até meia-noite. Qual foi o grande problema, irmãos, desse texto? Vamos voltar lá para Zacarias. O porquê dessa batalha? Põe o Zacarias capítulo 3, põe o versículo 3. Qual era o problema de Josué, irmãos? Diga comigo, vestes sujas. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas se for do seu interesse, você olha para o Antigo Testamento, você pega o sistema sacrificial do Antigo Testamento, e você vai ver que quando Deus vai instituir o ministério sacerdotal, Ele diz assim, ó, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A principal exigência de Deus para o exercício do ministério era vestes brancas. Se um sacerdote entrasse no Santo do Santo para ministrar com roupa suja, Deus matava ele. E a Bíblia diz, irmão, que Josué, o sumo sacerdote, estava com a roupa. E quem somos nós para apontar o dedo para Josué e falar, credo, olha a roupa dele. A pergunta é, quem aqui nunca sujou a roupa? A pergunta é, tem algum santinho da barroca aqui? Sabe o que significa essa sujeira nas roupas de Josué? É pecado. Só que a Bíblia diz, irmãos,
e aí a gente faz coro com a teologia calvinista, embora eu não seja um calvinista, mas tanto os calvinistas como os arminianos, que é o meu caso, nós cremos na depravação total, ou seja, por causa de Adão e Eva, todo mundo já nasce em pecado, até essa criancinha que está no seu colo, já tem uma natureza pecaminosa nele. É por isso que a gente tem que ensinar o filho da gente, é por isso que a gente tem que pregar para os filhos da gente, porque é por isso que filho de crente não é crentinho, irmão. Eles precisam ouvir o evangelho. Em algum momento da vida deles, eles vão ter que aceitar Jesus, porque a salvação é individual. Você pode reparar, irmãos, como que a natureza adâmica está impregnado. Vamos usar o exemplo das crianças. Eu vou usar o meu filho para você não achar que eu estou atacando o seu. É só você tirar o celular da mão dele, que ele já quer bater cabeça de parede, já quer meter o pé de porta. É o Espírito Santo que faz isso? É? É o Espírito Santo? O que você acha? É o Espírito Santo que faz uma criança ser rebelde com o pai e com a mãe? É? É o Espírito Santo que faz o teu filho achar que é um galo garnizé dentro da sua casa, que quer gritar mais do que o pai e do que a mãe? É o Espírito Santo que faz, ou é o capeta, irmão, ou é a natureza. Rapaz, tem celular, tem criança, meu irmão, que você tirar um celular da mão deles. E a Inglaterra ainda é um país ordeiro, né? Não sei se já aprovou, se vai aprovar. Diz que até os 16 anos, o irmão Raul pode falar com mais propriedade, né? Parece que com 16 anos, até 16 anos, uma criança não pode ter celular, é isso? Olha que cultura, irmão, que é. Agora você pega os filhos dos brasileiros, irmãos. Antigamente o primeiro presente que você dava para uma criança era uma Bíblia. Hoje é um celular. Porque a gente acha que uma criança é muito cedo. Ai, é muito cedo para o meu filho mexer na Bíblia. Mas para mexer no celular não é. Para assistir vídeo no YouTube, irmão, sabe mais do que nós, viu? Esses dias eu falei aqui, irmão, numa brincadeira. Eu acho que foi uma profecia que virou para o meu lado o negócio. Eu falando de criança, meu irmão, que você deixa o telefone na mão dela e o cartão está cadastrado lá no Play Store lá, e a criança vai lá e compra as coisas. Aí quando você vai olhar na fatura, quem comprou isso aqui? Foi a criancinha que comprou lá sem querer, irmãos. Ele clicou lá. E esses dias o Noah fez isso. O Noah, irmãos, ele entrou na Temu e comprou 2 bonequinhos para Lorena. Olha ele ali, ó a carinha dele, ó. Eu falei, rapaz, por que você comprou esse bonequinho para Lorena? Ah, eu queria deixar ela contente e comprei um presente para ela. Um a gente conseguiu cancelar, o outro chegou, irmão. Está lá com a Lorena. Mas olha, irmão, entrou no celular com 4 anos, tem o Zé da Manga. E pegou meu celular e comprou, irmão. Ah, nem eu sei comprar em Temu, irmão. Nem eu sei mexer com Temu. E o bichinho foi lá e comprou, irmão. E chegou a mercadoria. Ainda ficava assim, cadê minha encomenda? Bravo. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios: ensina o teu filho no caminho. Não é para ensinar o caminho, é no. O pai tem que estar no caminho. Você vai ensinar o que para ele se você não está no caminho? Quer ensinar o que se não está no caminho? Você vai ensinar o que você está no caminho fazendo. Voltando para o assunto, irmãos. Todos nós temos pecado. Todos nós aqui erramos por palavras, por gestos, pensamentos, ações. E aí, irmão, como é que funciona? O que é que acontece? E por isso que Satanás estava acusando Josué. Olha a roupa dele, não é assim que o capeta faz, mas está cheio de crente, irmão. Aliás, crente não, né? Porque crente não faz essas coisas. A síndrome de Satanás. Olha lá, e diz que é crente. Isso é síndrome do capeta, irmão. Que a gente não pode apontar o dedo para ninguém sem antes. Já viu aquele ditado? Deus deu espelho para cada um olhar o seu. A gente tem que parar de olhar para a vida dos outros e começar a olhar para o espelho que tem dentro de casa. Porque você cobra a perfeição do A, cobra a perfeição do B. E a tua vida como é que anda? E a tua roupa como é que está? Sabe como é que funciona o negócio aqui, irmão? Eu cuido das minhas vestes e você cuida da tua. E vai dar tudo certo. Amém ou não? Porque todos nós temos. Põe aí o próximo versículo. Olha só, irmão, Josué estava sendo envergonhado. O capeta aqui nele, ó. E ele com a roupa na suja. Imagina o capeta dizendo assim: tem que morrer. Você não é ninguém. Você não pode ir na igreja. Você não pode fazer nada. Mas no versículo de número 4. Aliás, irmão, desculpa. Volta lá no 2 rapidão. No 2, isso. Mas, conjunção adversativa. Mas representa um contraste.
Então no capítulo 3, versículo 1, nós temos a aparente vitória de Satanás. Mas, olha o artigo definido masculino singular: Senhor disse a Satanás. Preste atenção, Josué estava sendo acusado. Então quem estava falando no versículo 1 era o capeta. O capeta parece que estava vencendo, falando. E o anjo, que é Jesus, estava quietinho. Mas no versículo 2 ele abre a boca. Ele se levanta, aponta o dedo para Satanás e diz: o Senhor te repreenda. Sabe o que significa isso, irmãos? Para a gente encurtar o diálogo, Satanás está falando, o anjo se levanta e diz: cala a boca. Você pode levantar de suas mãos para o céu por um segundo? Eu não sei quantas batalhas você está vivendo. Eu não sei de que forma que Satanás tem te apontado, tem tentado envergonhar você, tem tentado frustrar os planos de Deus na tua vida. Mas eu vim aqui esta noite profetizar para você, meu irmão, que o seu Senhor Jesus se coloca de pé e Ele está dizendo: eu estou repreendendo, eu estou calando a voz do diabo a teu respeito. Se tem alguém que acredita nisso, libere um grito de glória. Sabe o que eu quero profetizar? O que João falou: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, não sai da igreja, não chuta o pau da barraca. Mas lembre de uma coisa: tens um advogado no céu, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Você não precisa, irmão, de ninguém para te defender. O próprio Jesus está dizendo: da tua causa eu cuido, da tua casa eu também cuido, da tua família eu também cuido. Você pode adorar Jesus por isso. Diga para quem está do teu lado: teu advogado está aqui no culto hoje. Diga para ele. Aleluia. E graças a Deus que Deus é Deus e não é eu. Porque se fosse eu, ia resolver o problema de um jeito, irmão. Mas olha como é que Deus resolve o problema. No versículo de número 4, Ele chama anjos que estavam ali como testemunha. A impressão que nós temos aqui é de um tribunal. E ele diz assim: ô capeta, então quer dizer que você está acusando Josué porque a roupa dele está suja? É. Olha a ordem no versículo 4 ali, ó. Tirai-lhe as vestes sujas. Diga comigo: tirai-lhe as vestes sujas. Qual que é o problema? As vestes? Tirem essa roupa suja. Isso aqui eu acho tão lindo, irmãos, porque ainda que seja numa fração de segundos, Josué ficou nu diante de Deus. E essa foi a condição do homem no jardim do Éden, nu. Tentou fazer folha de figueira para cobrir a nudez, mas não foi suficiente. E Deus precisou intervir na história. Já começou a glória, deixa as crianças da glória aí, vai mesmo. Tire essas roupas sujas, continua. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes. Eu finalizo agora. Quero até que você fique de pé para a gente orar. O que é que Deus fez com Josué? A roupa estava suja. Irmãos, Ele tira essa roupa suja. E o que Ele faz com a roupa suja da gente? Ele joga no mar de esquecimento. E o que Ele faz? Ele pega uma roupa nova, lá no guarda-roupa da graça, ó. Pega uma roupinha, se for a roupa do Carmona, aumenta o tecido. Pega uma roupa nova e faz o quê? Coloca nele essa roupa nova. Deus matou Josué, irmão? Deus deu a ele uma roupa nova. É isso que Deus fez com a gente. O mérito não é nosso, é dele. Porque era para a gente ter morrido, irmãos. Porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... E por que a gente não morre? Porque o guarda-roupa da graça ainda está aberto. E quando a nossa roupa está suja, Ele diz: fica tranquilo, eu vou trocar a sua roupa suja e vou colocar roupa nova. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo quando ele voltou para a casa do pai? Chegou lá maltrapilho, sujo, imundo, nauseabundo. O pai dá um abraço no filho,
Porque o pai, irmão, não é frescurento. Se fosse outro, ai menino, vai botar essa roupa lá. Meu Deus. O pai abraçou o menino, chamou, que na verdade o filho pródigo da história não foi quem foi embora, foi quem ficou dentro de casa. O filho pródigo estava dentro da casa. Os filhos pródigos não são os que estão lá fora, são os que estão aqui dentro. Porque o filho pródigo que ficou, que foi o filho, mas o outro filho falou assim: pai, eu estou aqui com o senhor todo dia, ó, religioso aqui, ó. Eu sou santo, eu não saio da igreja, eu sou crente. Eu nunca saí daqui, agora esse menino aí saiu, gastou todo o dinheiro, voltou, e o Senhor ainda manda eu matar o animal mais caro para dar para ele. O Senhor ainda manda eu pegar uma roupa nova, colocar nele. O Senhor ainda manda eu pegar um anel, colocar no dedo dele, e ainda mandou eu pegar um sapato, colocar no pé dele. É isso que a graça de Deus faz. É a graça que nos cobre, foi essa roupa que Ele nos deu. Então eu quero dizer para você, meu irmão, a Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. É só clamar que Ele ouve, é só pedir que o Senhor libere. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor tem roupas novas para te dar. E sabe o que é roupa nova? É nova história, é nova vida. E aí o capeta, irmãos, ficou com aquela cara parecendo a bolacha traquinas, procurando uma mancha. Procura a mancha nessa roupa nova. E aí eu me lembro de Romanos capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você: para o capeta você não deve nem satisfação. Diga isso para quem está do seu lado: você não deve nada para Satanás, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já te lavou, Jesus já te limpou, já te deu roupa nova, já mudou tua vida, já mudou tua história, e vai continuar fazendo. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque nós somos pecadores, mas nós somos carentes da tua graça, da tua infinita misericórdia. Senhor Jesus, troca as nossas vestes, nos auxilia e ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, que nós estamos aqui não é porque nós somos bons, não é porque eu sou pastor, que eu sou melhor do que qualquer um. Pelo contrário, eu sou o maior devedor aqui, Senhor. Mas a tua graça, Senhor, nos alcança. É pela tua graça que nós nos movemos, é pela tua graça que nós cantamos, é pela tua graça que nós pregamos, é pela tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue trocando as nossas vestes, nos lavando com o teu sangue. E é debaixo, Senhor, dessa oração que nós pedimos a tua bênção para participarmos da ceia.